Boa tarde, amigos. Sou o doutor Antonino Eduardo, estou aqui no Canal Médico com o doutor Daniel Bastos, que é um especialista, um cardiologista, especialista em ecocardiografia, e nós vamos bater um papo aqui hoje a respeito de morte súbita no esporte. Boa tarde, doutor Daniel, seja bem-vindo ao Canal Médico. Boa tarde, doutor Antonino, para mim é um prazer. Vamos conversar sobre isso aí, um tema que eu adoro, um tema que eu estudo e de muita relevância aí para as pessoas. Acho que tem conceitos muito bacanas para a gente discutir e acrescentar aí para o pessoal. Vou começar com uma pergunta. O que é morte súbita? Como nós definimos morte súbita? Vamos lá, para o pessoal entender. Morte súbita é quando o indivíduo perde a consciência em até 1 hora depois do início dos sintomas. Por exemplo, o cara teve uma cefaleia, uma palpitação, uma dor torácica, ele vai perder a consciência em até 1 hora. Né? É diferente, por exemplo, de pensar que toda pessoa que tem morte súbita sofreu, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. O indivíduo infartou e morreu. É diferente isso. Morte súbita não está ligado, assim, obrigatoriamente a um evento isquêmico cardíaco, não é? Não, isso é uma coisa muito comum, a gente vê noticiado, né? Esses casos mais emblemáticos de pessoas jovens, que às vezes um corredor ou alguém na academia, são sempre notícias muito impactantes, porque são pessoas jovens que eventualmente sofrem morte súbita, e se interpreta na imprensa como um infarto. Mas uma coisa que é interessante, importante as pessoas entenderem, que morte súbita não é sinônimo de infarto. Né? O infarto ele é uma das causas de morte súbita. Na verdade, quando você distribui por faixa etária, esses casos emblemáticos do jogador de futebol que correu e sofreu uma parada cardiorrespiratória, ou na academia, enfim, que a gente eventualmente vê, né? Na verdade, eles não são, na imensa maioria das vezes, por infarto. Né? Existem cardiopatias pré-existentes que são muito mais comuns nessa faixa etária, né? Como, por exemplo, cardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do VD, algumas alterações eletrocardiográficas, né? Síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, tem uma série de doenças e problemas que são pré-existentes, que são as principais causas de morte súbita nessa faixa etária, até os 30 anos. Né? Quando a gente vai para uma faixa etária um pouco superior, que é dos 30 aos 50 anos, o infarto, a doença coronariana, ela se torna mais prevalente que essas outras cardiopatias pré-existentes, apesar delas também serem muito relevantes estatisticamente, e o infarto ele só prepondera, ele só é quase que absoluto, né, depois dos 50 anos de idade, que a gente está falando do paciente que tem insuficiência cardíaca e que vai sofrer um infarto e que eventualmente vai ter uma morte súbita, né? Na verdade, a morte súbita é uma coisa interessante, que ela corresponde a 50% das mortes cardiovasculares. Né? Então, a gente vê isso, é o cara, né? O cara doente grave, que está na humanidade coronariana, ou que já é invadido com stent, já foi revascularizado, já tem uma série de intervenções. Esse cara é um paciente que tem maior risco de morte súbita, e é nesse caso que o infarto ele é muito prevalente. Né? Nesses casos de faixa etária mais jovem, até 30 anos de idade, não é. Então, assim, é preciso entender que morte súbita não é igual a infarto, né? É muito comum, tem umas frases que a gente ouve, o infarto em jovem é mais grave, né? Infarto em jovem não é bem assim. É porque o jovem, quando tem alguma condição assim, ele acaba indo para a morte súbita. São casos graves, mas que não são provenientes de infarto, na imensa maioria das vezes. São cardiopatias pré-existentes que ele tem.